Sempre haverá coisas que nos chocam, não importa o quanto progredirmos na ciência e tecnologia, nem quantas perguntas possamos ter respondidas. Algumas das instâncias mais notáveis desses mistérios obscuros são os artefatos bizarros que são ocasionalmente desenterrados e expostos. Existem momentos em que a descoberta é tão inesperada que ninguém consegue descrever completamente o que é ou como surgiu. Eventualmente, historiadores e arqueólogos são capazes de explicar a maioria das relíquias e artefatos, no entanto, ainda existem muitos casos isolados que ocasionalmente confundem os observadores. Eles vêm de planetas distantes, civilizações alienígenas ou alguma outra fonte de vida ou energia? O mecanismo de Anticítera, um antigo computador, foi encontrado em um dos naufrágios que estavam enterrados a 45 metros de profundidade. Segundo relatos, foi criado para compreender ou calcular posições celestes, o que lhe rendeu o título de primeiro computador mecânico. Considerando o período de tempo, o design e a mecânica desse computador grego antigo são de alta qualidade. Ele possui um conjunto extremamente complicado de engrenagens dentro de uma caixa com mostradores do lado de fora. Segundo o professor da Universidade de Cardiff, Michael Edmonds, o design é impressionante, pois o dispositivo descrito em texto grego está muito distante da realidade. Cientistas modernos são obrigados a reavaliar sua compreensão da engenharia grega antiga. Os arqueólogos têm certeza de que deve haver predecessores dessa ferramenta sofisticada, mas ainda não encontraram nenhum. Isso torna a descoberta de um relógio astronômico mecânico tão complexo, que não existia na Europa até o século XIV, ainda mais notável. Os cientistas foram forçados a reconhecer que suas noções preconcebidas sobre a engenharia grega antiga podem estar incorretas devido ao nível de sofisticação desse dispositivo. Nada semelhante a isso existe em nenhum dos textos conhecidos da época em que foi criado faz qualquer referência a ele. O conhecimento que possuímos sugere que esse mecanismo nem deveria existir. Outra descoberta surpreendente é a de um reator nuclear antigo. Um reator nuclear foi descoberto na nação africana da República do Gabão. Uma empresa francesa costumava importar minério de urânio de Oklo, uma localização na República do Gabão, em 1972. Eles descobriram que o urânio havia sido extraído anteriormente do local. Além disso, encontraram evidências de um grande reator nuclear que operava lá e que deve ter existido há 1,8 bilhão ou possivelmente 2 bilhões de anos e funcionado por até 500 mil anos. Por esse motivo, o Dr. Glenn T. Seaborg, ganhador do Prêmio Nobel e ex-diretor da Comissão Atômica dos Estados Unidos, afirmou que não poderia ser um fenômeno natural. Fizemos nossa primeira bombardeio de deutério no urânio em 14 de dezembro. A queima do urânio requer circunstâncias muito específicas, portanto, o reator nuclear deve ter sido construído por alguém. Além disso, a água deve ser mais pura do que a encontrada naturalmente. A fissão não pode ocorrer sem o U-235, um isótopo de urânio. Em geral, é difícil que todas as circunstâncias sejam inerentemente favoráveis para uma reação nuclear. Os reatores nucleares de 1,8 bilhão de anos são um mistério, pois deveria haver mais provas de sua existência se tal tecnologia existisse naquelas épocas. Isso desafia toda a compreensão racional. Outros artefatos intrigantes são os antigos aviões. O pássaro de Saqqara é um artefato em forma de pássaro feito de madeira de sicômoro. Foi encontrado durante a escavação do túmulo de Pad-Im em Saqqara, Egito, em 1898. Ele tem uma envergadura de asas de mais de 7 polegadas, pesa pouco menos de 40 gramas e é estimado ter existido por volta de 200 a.C., ou seja, há cerca de 2.200 anos. A questão é que, quando o pássaro foi descoberto, a preguiça de alguém levantou conjecturas sobre o seu propósito. Poderia ser um planador ou possivelmente uma representação de uma máquina voadora? Embora não esteja claro como isso se aplica ao próprio artefato, muitos pesquisadores acreditam que os antigos egípcios tinham amplo conhecimento dos princípios da aviação. Khalil Mazirra, médico, arqueólogo, parapsicólogo e radiestesista egípcio, conjecturou que a primeira aeronave foi criada pelos antigos egípcios. No entanto, há poucas evidências para apoiar essa teoria. As pedras de Dropa também são um achado intrigante. Em 1938, uma expedição liderada pelo arqueólogo Dr. Chiputei descobriu uma descoberta surpreendente na Baía de Karaula, na China. Haviam restos dessa antiga civilização que havia vivido nas cavernas de Bayan Karaula.
Durante a escavação, eles encontraram 716 discos de pedra que tinham um furo no centro e eram cobertos com estranhas inscrições em espiral. Após anos de estudo, os pesquisadores descobriram que as pedras tinham cerca de 12.000 anos e as inscrições descreviam um evento catastrófico no céu, seguido por um objeto que caiu na terra e aterrissou nas montanhas. Algumas das pedras foram examinadas em laboratórios e os resultados foram ainda mais surpreendentes. Eles emitiram frequências de rádio, e os pesquisadores conseguiram decifrar parte das inscrições. Segundo essas inscrições, as pedras contavam a história de um povo chamado Dropa, que tinha um formato de corpo estranho e não conseguia se comunicar com os moradores locais. Essas histórias levantaram muitas perguntas sobre a origem desses discos e seu significado. Seriam os Dropas uma antiga civilização extraterrestre que visitou a Terra? Ou há uma explicação mais terrena para essas descobertas? Esses mistérios arqueológicos nos lembram que nosso conhecimento é limitado e que há muito ainda a ser descoberto e compreendido sobre nosso passado e as possíveis civilizações e tecnologias que existiram antes de nós. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada emocionante. Chegamos ao fim deste vídeo, mas antes de nos despedirmos, queremos expressar nossa gratidão por todo o seu apoio e dedicação. Esperamos que este conteúdo tenha sido útil, informativo ou até mesmo inspirador. Agradecemos por cada visualização, curtida, compartilhamento e comentário. Até a próxima, e obrigado!